internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso bate-papo semanal. E hoje eu estou aqui com ela, que é psicóloga clínica e escolar, Luciana Miranda. Seja bem-vinda. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tô bem também, obrigada pelo convite. Claro. Bom dia a todo mundo que tá aí vendo a gente hoje, né, nessa manhã. Eu me chamo Luciana, como o Rodrigo já disse, sou psicóloga clínica, né? Eu atendo crianças e adolescentes, é o meu público-alvo. E trabalho em escola também, do ensino infantil, onde eu atuo como psicóloga escolar, né? Que atendo toda a comunidade ali da onde que eu trabalho. Sou especialista em psicologia, em psicopedagogia e psicologia escolar. E é isso. Então aqui hoje pra gente poder falar um pouco desses acontecimentos que estão deixando todo mundo à flor da pele, né? Crianças, adolescentes estão ansiosos. Tá tendo uma regressão grande na aprendizagem também, né? As notas estão caindo, sim. A questão de não querer ir para a escola, então é bom de falar, né, Rodrigo? Perfeito, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre fake news, nós vamos falar hoje sobre possíveis ataques, né? E também ataques que aconteceram sim. aqui no Brasil e como anda a mente dessas crianças e adolescentes em meio ao caos, né, que se tornou e causou aqui no Brasil devido também a muitas fake news e também acontecimentos. Então, Luciana, vamos começar então o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer com você é sobre esse crescente de casos que aconteceram recentemente agora no Brasil. Você acredita que esses casos influenciaram outros a também acontecerem? Porque começou em um. E logo depois nós começamos a ver novos e outros e muitos, né? Entre eles, fake news. Exatamente. Então, né, Rodrigo, acontece que sempre acontecia, né? Infelizmente, alguns casos. Sim. Aconteceu em Suzano, aconteceu em Goiânia, sim. Aconteceu um aqui perto da gente, lá em Janaúba, na creche. Mas acontecia e ficava nisso. Só que nos últimos tempos, o que aconteceu? Aconteceu um lá em São Paulo e foi indo. E foram acontecendo outros casos. E não só na região, mas no Brasil inteiro, né? Exatamente. Pode continuar. E acaba que vem aquela questão, né? Será que um caso puxa o outro? O que aconteceu? O que estava acontecendo por trás disso? Exato. Muitas vezes, alguns casos, né? Ou mesmo no caso de Suzano. Falaram que se espelharam no massacre lá nos Estados Unidos. E acaba que vem a fake news. A propagação dessas notícias falsas, né? A notícia, quando é verdade, já é difícil de ser colocada ali, né? Para as crianças e adolescentes, para os pais também. Exato. E vem a fake news. Não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. Sim. De espalhar que está acontecendo em tal escola. E espalhar foto, E acaba que gera toda uma ansiedade em toda a comunidade escolar. É isso que eu queria abordar com você, sobre o que acontece ali, né? Como os pais podem lidar com essa situação. Por exemplo, chega uma fake news, como aconteceu muito agora nas últimas semanas, também aqui em Montes Claros, também no norte de Minas, um possível ataque a uma escola. Como os pais podem lidar com essa situação? Eles devem ligar para a escola, mas quando liga, dá o culpado? Exatamente. O que acontece? Acontece que não sei se você viu, tipo assim, de filmar a frente da escola, sabe, tem um ataque aqui na escola. E muitas vezes não tem nada a ver. Tem nada a ver. São alunos saindo ou entrando, que gera todo o movimento. O que eu acho que, né, tem que ser feito é a união da escola e dos pais. A extensão, né? A extensão. Porque muitas vezes, né, o pai tá ali trabalhando, aí chega no WhatsApp assim, em tal escola, em tal bairro, tá acontecendo um ataque. Liga pra escola, ocupado. Liga pra polícia, pros órgãos de segurança pública. Não tô sabendo de nada. Cabe o quê? Ir pra escola? Porque o pai vai ter que sair do serviço para ir à escola e muitas vezes não é nada. Mas talvez tenha uma mãe e tenha um pai ali que trabalha um contraturno ou trabalha em casa, que já pode falar e mora perto. Fala assim, Dona Maria, dá um pulinho lá pra gente poder ver, porque imagina também, não vai acontecer nada, e vai aquele tanto de pai pra porta da escola. Propagação de uma fake news que, né? E assim, então é muito perigoso. Imagina o susto também dos alunos também.
E aquela questão também, né? Se é uma escola infantil, não tem como os pais perguntarem, né? Sim. Meu filho. Mas, se for o caso da fake news ser tão grande, hoje a maioria dos adolescentes, até crianças, tem telefone, né? Mas, filho, tá tudo bem? Eu acho que é fundamental essa comunicação, né? Antes de ter um pânico, né? De criar um pânico, de querer tomar atitudes. E acaba que o que acontece? Eu recebo, eu sou mãe, eu já mando, já vou encaminhando. Isso tem uma proporção muito grande. Vai de grupos pequenos ali, de grupo familiar, a grupos grandes. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como conversar com essas crianças e esses adolescentes em meio a tantas notícias falsas que são disseminadas na internet? É preciso falar sobre a prevenção, sim, o que fazer, mas você acha que já tem que colocar tudo para eles? Ou você acha que tem que ter um filtro? Nós temos que filtrar as informações, porque a criança ela não entende já também de uma maneira que nós, adultos, entendemos, né? Nem os adolescentes também. Sim, né? nem os adolescentes. Os adolescentes estão naquela fase da explosão, né? Que tudo é novidade, estão descobrindo muita coisa. Sim. Então acaba que os pais, não só os pais, mas a escola também, filtrar isso para os alunos, passar de forma correta, porque se não passar, se você pai, você mãe não passar para o seu filho, a mídia passa. E a mídia passa e vem a fake news. Então, eu acho válido sim. Essas páginas, né, de fofocas, muitas vezes disseminam muita informação. É válido sim os pais passarem, sentar, conversar, explicar. E principalmente também ficar de olho nos comportamentos dos seus filhos e com quem seus filhos estão andando também. Exatamente sobre isso que eu queria falar. O autor que pratica tanto o crime mesmo, que ele vai lá, infelizmente, vai à escola, ataca a escola, ou ele dissemina uma fake news. Tem um perfil, essa pessoa tem um perfil, os pais têm que observar certos comportamentos, a escola tem que observar certos comportamentos para entrar antes, né, que algo aconteça. É tão engraçado, Rodrigo, assim, ninguém nunca chegou nesse ponto assim de perguntar, mas você pode perceber, quando você pega esses perfis, né, tem todo uma... Como é que fala? É muito parecido. Os semelhante motivos, semelhantes. São casos, tipo assim, que eles não planejam, tipo assim, vou fazer isso amanhã. Pouquíssimos falam que acolheu e falou assim, hoje eu vou levar uma arma. Eles planejam e tem sempre um bullying. Exato. Aí os pais falam assim, né? Meu filho tava muito sozinho, tava muito no quarto, jogos. Então, tem que ficar atento, sim. Os pais, a escola também, chamar os pais, fulano, tá muito sozinho. Aconteceu algo em casa, ficar atento. Sei que hoje a vida é muito corrida, mas é muito válido os pais ficarem de olho. Então é uma responsabilidade dos pais e também da escola. Porque a escola é uma extensão. Eu acho que contribui de forma positiva para a criança, a escola e em casa. Sim. Eu acho que às vezes muitos pais trabalham ali de 8 a 6 horas, nem tem tanto contato com o filho. E eu sei que na escola, né, são muitos alunos, mas mudou o comportamento ali. Você conhece o aluno? Sim. Tem uns que já chegam tímidos, eles realmente são tímidos. Mas é aquele aluno que era mais extrovertido. Começa a mudar o comportamento. Aí você percebe que tem uns coleguinhas que estão começando a zombar. Por isso é muito importante também, não só esse trabalho também, mas os trabalhos também com bullying, com respeito, com a igualdade, que envolve, tudo envolve. Então a conscientização ela é importante também na escola. Com certeza. O pai tem que fazer o seu papel. Claro, muito importante. Mas a escola também de conscientizar também esses alunos. E não só agora que tá tendo esses ataques e as fake news, mas em todo o ano, em todo o processo. Eu acho que a inclusão, ela entra nisso. Porque a inclusão social não é só a inclusão dos alunos especiais com deficiência. Sim. É a inclusão de um todo. De um todo. É um colega que tem um cabelo mais curto, é um colega que tem um cabelo maior, é um colega que é mais gordinho, é um colega que é mais magro, é um colega que é mais alto, é mais baixo. Sim. Então, assim, meio que... Claro que nem todos os casos, né? Que teve aquele rapaz que entrou na escola, no SEMEI nem estudava, mas assim, quando os alunos que cometem, você vê que eles têm uma razão, um motivo que eles colocam, que é sempre o bullying. O de São Paulo, por exemplo, recentemente... Foi assim, né? A justificativa dele foi porque ele não que justifique o que ele fez. Exatamente. Não, assim, né?
Mas nada justifica você tirar a vida de outra pessoa, de você atacar. Sim. Mas sempre quando eles vão fazer isso, eles têm essa justificativa de sofrer bullying. O de Suzano também, né? Eles planejaram por muito tempo, alugaram um carro. Você vê que a pessoa ela teve o tempo de pensar, mas você vê que a raiva, o ódio, a emoção é tão grande que fala assim, eu preciso. Então os pais eles têm que estar atentos às emoções do filho. Sim. Mudou o comportamento. Hoje mesmo a questão das telas, né? Jogos, Exatamente. redes sociais, tudo contribui? Contribui. Hoje você abre um TikTok, você abre um YouTube, você abre um Instagram, ele te dá tudo o que você quiser. Sim. Por exemplo, hoje é um momento muito delicado, né? Aqui na cidade e também em todo o Brasil nós enfrentamos medos, né? Principalmente por causa de notícias falsas, muita notícia falsa aqui em Montes Claros mesmo. Aconteceu em algumas escolas aqui, 2 ou 3 escolas, sobre possíveis ataques. Isso causa medo na comunidade escolar, nos pais, né? Nos alunos, em todo mundo. É possível amenizar esse medo em relação a fake news? É possível amenizar? A escola pode fazer alguma coisa para amenizar? Por exemplo, porque todo mundo em pânico. Né? Uma fake news que quando ela é lançada e é disseminada nas redes sociais, causa um impacto muito grande. Muita gente não quer ir para a escola, os alunos não querem ir, tudo. Mas como que a escola pode entrar nisso? Para falar, não, calma. O que elas podem fazer ali, vocês como eu creio que a psicologia entra aí também nessa questão de acalmar mesmo os alunos e fazer um trabalho. Que trabalho é feito? Aqui em Montes Claros já é feito esse tipo de trabalho nas escolas. Nós vimos que a Polícia Militar, a Guarda Municipal já entrou, né, com a patrulha escolar muito bem, intensificando um pouco mais o seu serviço. Mas e dentro da escola? Tem feito algum tipo de conscientização? Então, os projetos eles estão sendo realizados porque, igual eu falei, é muito novo. Sim. Ninguém nunca, assim, né, trabalhou isso. Infelizmente, teve que acontecer muitas coisas para poder, assim, o Brasil, não é nem Montes Claros, é nem... Então, acontece que é uma conscientização, não só com as crianças, eu trabalho no ensino infantil, então não tem muito esse trabalho porque são crianças. Mas já estão procurando formas de ter palestras, divulgações. Ontem mesmo, em uma cidade próxima daqui, teve uma palestra, achei muito bacana, com a polícia e explicando como é que funciona. Então, assim, é uma forma de mostrar para as crianças, vocês estão seguros aqui. Sim. Por mais que a equipe tenha medo também, porque não está no nosso controle. Com certeza. Mas quando você demonstra isso, a segurança para a criança e para o adolescente, contribui bastante. Isso é muito bom. Então isso é um trabalho que é feito ali pela... E é gradativo, sabe, Rodrigo? Porque assim, é muito novo. Igual eu falei, né? Antigamente acontecia um ataque. Felizmente. Ficava, né? Por isso, assim, tipo, não tinha mais. Mas dessa vez não. Foi um atrás do outro. E fora as fake news. Exatamente. Porque as pessoas ficam com medo, né? Aconteceu ali em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade. E de repente lança o nome da sua cidade, da sua escola e você não sabe. É muito complicado. E outra coisa também, acaba que os pais ficam muito assim, eles estão falando que é fake news, mas vai que é verdade, eles não estão querendo falar pra não gerar pânico na gente. Então acaba que a fake news, as notícias, né, elas acabam gerando pânico pra todo mundo. Exatamente. Insegurança para os pais de deixar os seus filhos, né? Aí os pais falam assim, como é que eu vou deixar na escola, sendo que eu tenho que trabalhar? Aí vai com o coração na mão. Isso até prejudica o ensino cai, a qualidade do ensino cai, as crianças as notas caem. É uma série de consequências que, nossa, acontece muita coisa. E igual mesmo, os adolescentes eles entendem, mas falam assim, a criança não entende. Criança, eu sempre falo isso com os pais, né? As crianças elas são como esponjas, elas vão sugando as coisas assim, sabe? Elas não entendem, tipo assim, de fato, falam assim, o que é um massacre? Ela vai falar assim. Mas elas entendem que tá entrando, que, né? E hoje em dia o TikTok, as redes sociais, elas não só imagens, elas verbalizam isso de forma até, uma fala até bacana isso que eu falo, uma fala fácil de ser entendida para as crianças, entendeu? Sim. Uma pergunta que eu queria fazer sobre isso aí que você me disse, esse comportamento dos pais que já influencia as crianças, você falou que é como uma esponja. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Em casa, quando o pai vê uma notícia dessa e fala, por exemplo, eu
como que eu vou falar? Ah, esse menino que fez isso deveria morrer, por exemplo. Porque acontece muito isso. A raiva, né, dos pais ao verem outras crianças sofrendo aquilo ali. Imagina o filho ouvindo aquilo. Exatamente. Ele vai começar a crescer. Ah, eu tenho que fazer então, quando eu crescer, eu tenho. Ah, justiça própria. Né? Eu tenho que fazer justiça com minhas próprias mãos, minhas próprias mãos. Meu pai falou que faria isso. Então isso entra nisso também, né? O comportamento do pai dentro de casa. Às vezes o papai fala assim, se eu tivesse feito isso com meu filho, eu matava. Exato. Exatamente. Aí às vezes, o que acontece, né? Tem crianças levando facas pra poder facas, instrumentos, né? Armas. Não pra armas. se defender dentro da escola. E o que pode gerar uma outra confusão. Exatamente. Porque às vezes, né? Exatamente. Mariazinha vê lá, Joãozinho levou uma faca pra poder se defender caso acontecesse. Sim. Aí fala assim, tia, Joãozinho tá com uma faca. Aí o outro fala assim, meu pai falou que se chegasse alguém que era... E aí acaba causando um terror na escola, né? Porque em meio a tantas notícias falsas, que crianças e adolescentes levam algum tipo de arma pra escola, Algum uma objeto. branca, ou arma, algum objeto cortante e tudo. Quando ele mostra, ou alguma criança vê, vai criar um pânico em toda a escola, porque a escola vai ter que acionar a polícia militar até, né, a criança ou o adolescente falar que foi pra se defender. Aconteceu casos aqui em Montes Claros, semelhante a esses, né? E causou um pânico, né? E causou também fake news, né? E aí entra o que você falou lá no início, falou assim, sobre orientar os filhos de como se defender do que fazer. Sim. E eu acho que é aí que entra essa questão, você viu? Não alarmar, né? Você fala assim, filho, se você vê alguma coisa, não chega na sala e fala assim, tia, eu acho que isso acontece, assim, tia, fulaninho tá com uma arma branca, algo cortante. Fala assim, minha filha ou meu filho, quando isso você acontecer, vai na diretoria, pede licença. Senhor diretor, senhora diretora. Ensinar desde cedo, né? Pra não criar um alarme, porque aí às vezes cria um alarme, aí, igual eu falei, tem telefone, aí manda já no grupo. Gente, tem um colega aqui na minha sala, tal, que tá com arma. Aí já. Porque a notícia, ela é igual o telefone sem fio, né? Aí o menino fala assim, tem um colega meu com uma arma. Aí já fala assim, menina atacou o outro coleguinha pra poder assim. E acabou que levou a arma pra poder, assim, de forma se defender. E aí entra também os pais olhar as mochilas das crianças. Exatamente. Isso é muito importante, né? Olhar, conversar com o filho, dar um exemplo, né, para o filho. Então, nos últimos dias, alguns veículos de comunicação, eles decidiram por um protocolo, né, não veicular a imagem, né, dos autores, nem dos crimes, para que não incentive, né, novos ataques, porque nós começamos a ver um ataque, depois outro ataque, depois uma fake news, depois outra fake news. E aí, você acha então que a mídia, né, vamos falar a internet, hoje ela proporciona, não, a palavra não seria proporcionar, ela incentiva outros jovens a cometerem também tais atos? Porque antes aqui no off nós estávamos conversando sobre isso. Tem muita série sobre possíveis massacres, algumas coisas que essas pessoas podem se sentir incentivadas a fazer isso. É porque acaba que muitas vezes, não pra gente, né? Mas nos casos eles se tornam heróis. Entre aspas. Né? Heróis, assim. Não, igual eu falei, não pra gente, mas tipo assim, pra eles, né? Assim. Você vê séries, filmes. Aí, né, eles falam assim, quem fala, tipo assim, nós vamos tornar heróis, nós vamos ser famosos, a gente vai causar. E acabam que viram. Infelizmente viram, porque são séries, são filmes, são documentários que acabam gerando aquela criança, aquela adolescente que sofre alguma coisa, né, assim. Acaba com as emoções ali tão à flor da pele, tá triste, tá sofrendo, assim, por quê? Você vê que muita gente se espelha, né, naquele ataque da Colômbia. Sim. Eles quando eles fazem cartas pra poder se despedir, falando, eu me espelhei naquele caso. Então, às vezes, né? Aí vai lá e posta foto dos meninos com as armas, né? Tem que ser certificado? Tem sim. Até o cuidado, né, e até se prevenir. Mas até onde vai? Será que tem... Até onde vai, né? Será que realmente tem que fazer séries, tem que fazer filmes, tem que... Porque acaba que coloca eles como heróis. É importante
os pais, né, ficarem atentos aos seus filhos e fazer um filtro. É importante esse filtro do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo, Sim. do que eles estão consumindo na internet, porque hoje eles são bombardeados de informações, né? Tanto crianças como adolescentes. Hoje crianças pequenas já têm um smartphone, já têm acesso à informação na mão. E muitas das vezes acaba que fala assim, mas tem só a plataforma X Kids. Mas tem os anúncios. Sim. Anúncios de jogos de... quanto os tiros. Então acaba que tem que ter esse filtro assim, e esse cuidado sim. Claro, tem muitos ataques que são feitos por adultos, né? Sim. Esse mesmo da creche foi um cara de 25 anos. Sim. Mas a justificativa dele, que não justifica quando a gente fala, foi de um desafio de um jogo. Né? A gente não sabe que jogo é esse, como funciona, não foi divulgado. E esse ponto eu acho correto, porque vai que divulga, né, esse jogo. E eu acho que está em investigação ainda, mas assim, tem que ter esse filtro, porque começa desde cedo. Exatamente. Por mais que faça depois, você vê que tem gente que planeja aí um ataque 2, 3 anos. Qual é a responsabilidade dos pais, qual a orientação que os pais podem dar para os seus filhos, para instruí-los neste momento, onde nós estamos vivendo com muita fake news e também impossíveis ataques, né, que podem acontecer a escolas e em todos os lugares do país? Qual a orientação que os pais podem fornecer para os seus filhos? Eu acho que, né, primeiramente é sentar e conversar de forma que... Igual a gente está aqui, sentar e conversar. Explicar. Infelizmente está acontecendo isso. A atitude que, né, que você tem que... qualquer pergunte para mim, que sou seu pai ou sua mãe, ou para os professores. Não para o colega, não pesquise na internet. Qualquer dúvida, ou se aparecer, pergunte para os pais, porque a gente, ou para os professores, para adultos, que nós vamos saber te explicar de forma correta. Exato. Eu acho que os pais, eles não só nisso, sabe, Rodrigo, mas acho que em tudo, colocar isso para os filhos, filho e filha, né? Vamos, tudo que vocês verem ou escutarem, falar. Outra coisa que eu acho muito importante, né, hoje em dia, grupos de escola, falar, se algum colega falar alguma coisa, comunique a gente. Então, essa ligação, essa relação de pais, escola, crianças, adolescentes. Tem que criar essa proximidade, né? Com as crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Porque se você tem a proximidade com eles... E a confiança, né, deles. Exatamente, confiança é primordial. Você consegue evitar algo, né? Pode conversar com o pai ou com o responsável. Eu acho muito bacana, né? Não só os pais, mas os responsáveis de forma geral, né? Avós, tios, irmãos mais velhos. Eu acho muito bacana também, nesse momento, a união dos pais e responsáveis também dos outros alunos. Sim. Essa troca. A reunião de pais é muito importante por causa disso. Você conhece ali, né? O responsável, os pais do colega do seu filho. Ter essa aproximação e saber também para onde seu filho está indo, com quem está indo, que é muito como funciona. A relação dos pais tem que ser cada vez mais... A união tem que ser cada vez melhor. Sim. E tem um ponto que é importante, que muitas dessas pessoas que praticam tais atos, eles sofrem bullying, né? Dentro da escola, o bullying é um assunto muito presente, né? Nós discutimos aqui em um podcast sobre isso também, o cyberbullying, que é o bullying pela internet, e também aquele bullying, né, que acontecia e acontece hoje ainda dentro da escola, entre coleguinhas e tudo. Esse é um motivo, né? É um dos motivos que podem levar as pessoas a cometerem tais atos assim. Eu acho interessante, eu estava até conversando isso, eu estava lendo sobre isso, sobre fazer um trabalho com crianças sobre o respeito. Antes de falar de bullying com crianças, a gente tem que falar de respeito, de, né, entender as diferenças. Tem até um livro muito legal que chama A Menina do Laço de Fita, que fala sobre as diferenças, né? E eu gosto muito, que é um livro infantil e ele é muito bom. Porque se você trabalha com a criança desde cedo, a diferença e o respeito, porque quando você é criança, tudo é lindo. E você vê que a fase do bullying é aquela fase, começa com os 10 anos e termina com os 15, que é quando a criança deixa de ser criança, vira adolescente e começa, né? Os hormônios. Então, você é trabalhado desde criança.
E não só na escola, Rodrigo, em casa também. Em casa, pelos pais, né? Respeitar que o colega pode ser diferente, mas ele continua sendo normal. Assim. E eu acho que o respeito ele tem que ser trabalhado de forma desde a infância, pra gente crescer com... Infelizmente o bullying não vai acabar, né? Mas diminuir. E, igual você falou, hoje em dia a ferramenta, o telefone, o iPad, o notebook, o aparelho de telefone, a internet como um todo, ela virou uma ferramenta positiva e negativa. Sim. Ela tem seus lados positivos, mas também muitos lados negativos. O que acontece também, né? Às vezes não pratica o bullying ali na escola, mas vai lá e xinga o coleguinha ali no WhatsApp. Sim. Então, às vezes não, né? Aí já entra aquela questão que eu falei, os pais estão de olho no que tá acontecendo. Eles consomem, do que está acontecendo com seu filho. É muito importante. Mas você acha que a desigualdade social também é um fator relevante para casos como esse? Tanto de ataques quanto de possíveis ataques, fake news? Você acha que a desigualdade social, às vezes em casa, a situação em casa favorece para isso? Eu acho que sim. Como todo, né? Como tudo. Infelizmente, a desigualdade social ela é muito, muito grande em todo o Brasil. Mas, né, assim, você pode perceber que a cada 10 escolas que são atacadas, 9 são de escolas públicas. Sim. Você vê mesmo, que eu me recordo agora, foi a escola de Goiás, que foi uma escola privada, que era um filho de policiais, que tinha acesso à arma e levou. Mas você vê que quando pula um muro de uma escola pública. Sim, verdade. E acaba que, assim, talvez fazer a informação chegar em todo o território. Dessas conversas, dessas palestras, igual esse momento aqui, tem escolas também, ser divulgado. Eu acho que é isso que tem que ser divulgado, não as fake news. É isso que tem que ser falado. Exatamente. Sobre o respeito, você respeitar seu colega, sua professora, né? A conscientização. A conscientização ela tem que ser feita. Eu acho que antes de você divulgar o mal, você tem que divulgar o bem. Exatamente. Recentemente, agora, de acordo aqui em Minas Gerais, devido a tantas ameaças, né, a Polícia Militar tem feito, né, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, principalmente aqui na cidade, tem feito um excelente trabalho de conscientização, visitar as escolas, conversar com os alunos. Então, isso é uma forma também de conscientizar e de mostrar aos alunos o que fazer, né, num momento como esse. É verdade? É verdade. Então, eu acho que acho não, né? É o certo a se fazer. Sim. Não só agora. Eu sempre reforço isso. A gente não pode alarmar só quando está acontecendo. Porque se você se prepara antes, se você está conscientizando antes, falando antes, não que não vai acontecer, porque hoje em dia, infelizmente, todo mundo é capaz de tudo. Qualquer coisa. Mas se é trabalhado antes, não sei se você lembra aquele caso da baleia azul, que os jovens estavam, né? Se cortando, se mutilando, se suicidando. Então, assim, e você vê que é o mesmo perfil de crianças e adolescentes. Ela que estava mais em casa, no quarto, filho único, no telefone. Influenciado por jogos, por telas, né? Então, é muito importante. Nós queremos enfatizar aqui, pessoal, que isso é muito importante. Essa questão do acompanhamento dos pais, acompanharem seus filhos, não é verdade, Luciana? Acompanhar os filhos, ficarem atentos ao que eles estão fazendo. Exatamente, porque outra coisa também que acontece, né? Você vê que não teve nenhuma fake news de faculdade. Então, é na escola. Sim, tem que prestar atenção, né? E também, a comunidade escolar faz a sua parte, né? É porque é uma extensão, né, Rodrigo? É um conjunto. Porque, igual eu falei, né? Há casos de pais que não vê os filhos durante o dia porque entra 8 horas, sai 6 horas da tarde. Tempo integral, né? Tempo integral. E quando chega cansado e tudo, às vezes não nota o comportamento do filho, se o filho chegou bem, se aconteceu alguma coisa na escola. E ter esse cuidado também. Você tocou num ponto-chave aí. Perguntar, meu filho, como foi o seu dia?
É o que entra no que nós acabamos de falar, sobre a questão da proximidade, da confiança. Exatamente. Você vai ter confiança do seu filho se E você às vezes, conversar com Rodrigo, seu filho. é 20 minutos. Uhum. Meu filho, como é que foi sua aula hoje? Ah, pai, aconteceu isso. Ah, mas o que você fez diante disso? Então, assim, tentar participar e sempre quando for chamado na escola, por algum motivo, também perguntar. Ser mais aberto também pra poder conversar. Exatamente. Também. Porque talvez, como você disse, talvez o filho passa mais tempo na escola do que talvez em casa, tipo assim, e a escola que acompanha ele, consegue ver o processo dele, se ele caiu as notas, se o comportamento mudou, e isso falar para os pais é importante, porque o trabalho também tem que ser dos pais em casa, né? E outra coisa, eu sei que hoje em dia é muito difícil você controlar telefone, mas procurar saber, assim, o que você está assistindo, o que você está jogando. Sim. E existem aplicativos hoje no celular que os pais conseguem monitorar, né? Essa outra questão que o pai tem que ter muito cuidado também, amigo virtual, né? Ah, pai, tô conversando com meu amigo Joãozinho. Chama ele um dia pra vir aqui em casa. Vamos sair um dia com ele. Conheço os amigos dos seus filhos. Procure conhecer também os pais, os amigos dos seus filhos. Porque tudo influencia. E hoje em dia a gente tá numa geração, Rodrigo, que infelizmente a ansiedade, ela tá vindo com tudo. Sim. E o que gera os sentimentos que alarmam bastante. Sim. Entendi. Mas olha, eu quero agradecer a você por esse bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade. Vou deixar um tempinho aí pra você deixar uma mensagem aí para os nossos internautas de conscientização mesmo, para os pais, principalmente, para as crianças e adolescentes. Então, gente, né? Agradecer de novo pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído de forma positiva. Mas, assim, o que eu já falei aqui o tempo todo, assim, é esse trabalho mesmo. Dos pais estarem atentos aos filhos. Procurar saber com que eles estão mexendo, conversando, jogando. E as crianças, adolescentes também, que estão vendo a gente também, qualquer notícia, comunique aos pais, os professores, às pessoas mais velhas, para elas poderem te falar assim, não vai por esse lado, é isso. Então, às vezes, assim, filtrar as coisas, os pais filtrarem, e as crianças também, adolescentes, conversar também com os pais, quando qualquer sinal de qualquer coisa que vê, se às vezes a notícia vem aqui, tá 1 minuto, mostrar aqui, pai, mãe, tio, tia, vovó. Então, assim, hoje o meu recado é esse. Buscar os pais estarem mais atentos aos filhos e, assim, não esconder. Falar mesmo, filho, tá acontecendo isso, isso e isso, mas estou aqui, a escola tá... E qualquer coisa que precisar, manda mensagem, me liga, conversa. E ficar atento também ao que segue, ao que não segue. E qualquer dúvida, né? Ligar para a escola, não atender, procurar ter contatos, né? De pessoas que moram próximo, que têm filhos que estudam. Pra falar assim, tá acontecendo alguma coisa, tá tendo alguma movimentação. Ligar para a guarda municipal, ligar para a polícia. Então, ficar sempre atento a esses detalhes, assim. Ok, Luciana, muito obrigado Obrigada pela a você. sua participação. Quero você aqui mais vezes, tá bom? Espero o convite, viu? Beleza, sem problemas. Então, muito obrigado. E, Gente. pra vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau.